Falar então do crescimento de Eliseu, em primeiro lugar, é falar sobre a sucessão que está estabelecida diante do Senhor, amém, queridos? A sucessão que Deus de antemão prepara, predestina, pré-ordena nos corações. Por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso vai levar a termo a sua obra. Ele vai levar adiante aquilo que precisa ser feito. O apóstolo Paulo que o diga, porque ele ensinou a igreja de Corinto: Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. E nessa cadeia grandiosa de crescimento, como eu estou dizendo, iniciando-se pela sucessão, não pode haver ciúmes, não pode haver milindres, não pode haver aprisionamentos do passado, não podem haver mais dores que não tenham sido ainda curadas, tratadas. O grande profeta Isaías, ele começou a tratar o povo de Israel por suas dores. Ele vai no capítulo 1, se você reparar comigo, e ele diz: vocês estão com tumores e chagas inflamadas, feridas expostas, que não foram tratadas com azeite, com óleo, com vinho, que não foram espremidas, que não sangraram e que não cicatrizaram ainda. Então, muito claro que o início de um novo tempo, deflagrado por Isaías, dentro de tudo que o Senhor iria dar em seu ministério, em seus dias, precisava de alertar aquele povo, para que eles realmente fossem curados e tratados. E não era porque o grande contingente da geração de Isaías estava doente na carne, com uma enfermidade, com uma virose, ou com algum tipo de enfermidade no sangue, na carne, na pele, o que fosse, não, mas eles estavam inflamados, enfermos, estavam inflamados na condição da sua vida com Deus, da forma com a qual eles estavam distantes do Senhor, amém? Então o apóstolo Paulo, como eu disse, deixa claro em 1 Coríntios 3, que há uma sucessão. Isaías, ele mostra que esse caminho de restauração de Deus passa por essa implicação mesmo de uma liberação, e de um livramento completo, de uma libertação completa, de toda e qualquer condição que esteja imposta pelo meio ambiente, pela situação que você viveu, pelos dias que você está inseridos neles, amém? Eliseu, ele então representa esta sucessão ao ministério apostólico, cremos assim, de Elias. E nesta sucessão não poderia haver mais nenhum apego, não poderia haver mais nenhum aprisionamento, não poderia haver mais nenhum tipo de situação que pudesse deixá-lo retido. E se você observar comigo o que tem acontecido com a vida das pessoas sentadas no banco das igrejas, é exatamente essa dificuldade de romper com esses paradigmas, com esses estereótipos, e não compreendem a porção do crescimento através da sucessão que está derramada sobre a sua vida, amém? E aí os apegos da carne, do mundo, os apegos da religiosidade, de outras experiências espirituais ou espiritualísticas, de quais sejam elas, que estão de alguma maneira impressas na alma da pessoa, vivem sendo apelos que a puxam, que a atraem e que a paralisam. O reino estava dividido, não dava para o Eliseu assumir o bastão profético, receber agora a constituição apostólica e ficar ali preso a qualquer tipo de outra referência que fosse, porque agora tudo estava repaginado em sua vida.
E esse é um desafio grandioso que nós temos. Talvez seja um reencontro para pessoas aqui, talvez seja um recomeço para pessoas aqui, talvez seja um caminho, um processo de continuidade para pessoas aqui, mas que você está diante dessas dificuldades. O reino está dividido, tem crise de todo lado, os profetas foram perseguidos ao fio da espada, tem gente idólatra, tem gente que está consultando aos médiuns, outros aos necromantes, e as pessoas estão em uma escassez, passando por uma fase de escassez, como a pastora disse com muita propriedade aqui, enorme. Como é que eu vou fazer? Todos esses ataques de tudo que é lado tem a tendência de conturbar a gente, e às vezes assim, as pessoas como um para-raio, assumindo, atraindo tudo aquilo, né? E conciliar tudo isso acaba sendo muito difícil. E é onde, sabe, queridos, que acontece o perigo de uma grande deformação, que é o prejuízo da força de trabalho, é o prejuízo da dedicação espiritual. Quem está entendendo? Amém. Nós somos sucessores de uma obra. Você é sucessor da obra de Jesus na cruz. Há uma unção do Espírito sobre a sua vida, há um testemunho de Deus sobre a sua vida. Quando o apóstolo João fala o Apocalipse, ele começa dizendo assim: olha, nós temos uma grande virtude. Como eu posso explicar isso para você, né? Ele diz: nós fizemos a obra do nosso Deus e guardamos o testemunho de Jesus, por isso estamos sendo perseguidos. Ele diz: me achei na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então há uma sucessão que foi deixada para o legado apostólico e que está também sobre a nossa vida. Por isso existem conflitos e contextos de dificuldade, de dispersão e de uma condição que quer obviamente esfriar, para que você não seja servo de Deus, você não seja uma mulher de Deus, para que você não viva de modo digno do Evangelho, como fala Colossenses, para que você não esteja congregando, para que você viva com preguiça, com medo, viva com frio, viva com isso, viva com aquilo. Porque enquanto você é um sucessor, um ungido de Deus, que tem um chamado, que discerne as coisas espirituais, estiver aquém de interagir com essas verdades, amém? Vai ser um prato cheio para o inimigo. Do que eu estou falando? Estou falando que Eliseu, esse sucessor, que anuiu a causa, ele abraçou a causa, amém? Chegou a minha vez, ele disse, e chega a nossa vez em etapas, em instâncias e em degraus que precisamos subir. E eu vim trazer esta palavra: é chegada a tua vez, chegou a minha vez em nome de Jesus. Muitos de nós tivemos que dar uma volta enorme para chegar num determinado ponto. Talvez para muitos aquele mesmo ponto teve uma linha reta, mas talvez para muitos de nós tivemos que dar uma volta muito grande, uma volta pelo deserto, uma volta pelos 40 dias do jejum, uma volta pelos 40 anos de Israel no deserto, né? Talvez nós tivemos que dar uma volta muito grande, mas o Senhor te chamou para ser esse sucessor. E primeiro de tudo, dentro desse processo, assuma, reconheça mesmo, aceite, amém? Realmente tinha uma linha reta para chegar naquilo, nessa conquista, para chegar nessa realização, para chegar nessa porção, mas o meu caminho acabou fazendo uma curva muito grande. Mas Senhor, eis-me aqui em nome de Jesus. Quem está entendendo? Amém? Então, esta sucessão, ela precisa de uma porção muito especial diante do Senhor, muito especial. A primeira é, nesse reconhecimento, desprender-se, e segundo, é a provação da perseverança, amém? Nós temos que passar pelo caminho do desprendimento, gente, senão fico preso ao reino dividido, amém?
O Eliseu não podia ficar preso ao reino dividido? Podia ou não podia? Podia, o reino está dividido, tem o bezerro em Betel, tem o bezerro em Dan, as tribos estão aqui, isso daí não é problema meu. Vou cuidar da minha junta de bois, vou lavrar a terra, vou me ocupar com as coisas do meu pai, eu tenho uma herança aqui como latifundiário da terra de Israel nessa tribo, as coisas bem ou mal, mas estamos aí, estamos caminhando. Mas não, o crescimento dele como sucessor passa por essa marca desse desprendimento. E ele iria precisar perseverar nessa marca, perseverar. Por quê? Porque as coisas que passaram, principalmente no caso de Eliseu, que estavam muito próximas ainda, vivas, latentes em sua vida, iam ser um grande apelo para ele voltar atrás. Por isso o apóstolo Paulo ensina que nós temos que tomar cuidado por conta do passado que tenazmente nos assedia. Ele usa essa palavra. Quem está entendendo? Amém? Então você pode decidir ser uma pessoa nova, uma mulher como uma pessoa nova na sua casa, com o seu marido, com os seus filhos, com o seu trabalho. Pode. E assumir essa sucessão espiritual, dizer, vou fazer isso aqui dar certo. Mas esse desprendimento das coisas que estavam ali até então é eminente. Amém? Nós lemos, o profeta Elias passou ali naquele lugar, na terra de Abel Meolá, lançou a sua capa sobre aquele jovem que estava ali no seu trabalho. Quando Elias jogou o manto sobre Eliseu, ele disse, você sabe o que aconteceu contigo. E essa palavra de Elias para Eliseu é algo realmente muito significativo para nós. Você sabe o que eu fiz com você, versículo 20, a parte B. Você sabe o que eu fiz com você, você sabe o que aconteceu com você. Sabe o que está implícito aí? Que muito embora Elias estava agora então encontrando-se com Eliseu, significa dizer que o Espírito Santo já havia trabalhado no coração de Eliseu, como Deus havia preparado e revelado a Elias que ele iria ungir um sucessor chamado Eliseu. Na outra mão, o profeta Eliseu também já estava como terra fértil, tendo o seu coração trabalhado e preparado pelo Espírito Santo. Quem está entendendo? Não aconteceu como um passe de mágicas. O Elias apareceu das cavernas vestido de pele de camelo, amarrado com um cinto pelo meio dos lombos, comendo gafanhoto com mel silvestre e vivendo uma loucura toda em Israel, que espalhou por todo canto, e de repente apareceu do nada lá e chamou Eliseu. Não, Deus trabalhou o coração dele. Amém, queridos? Deus prepara as circunstâncias, prepara os encontros, prepara as conexões, prepara as pessoas no seu caminho. E é por isso que às vezes as coisas têm uma demora enorme, uma volta enorme, porque Deus está trabalhando dentro das decisões, dentro das superações, dentro das construções todas, em cada área. Então ele vem, e sabedor do que tinha acontecido com ele, precisava daquele desprendimento. Vou me despedir do meu pai e da minha mãe, e vou dizer a eles, olha, na nossa mesa da janta a gente sempre conversava que eu estava sentindo alguma coisa, vai acontecer alguma coisa comigo. Quem está entendendo isso? Vai acontecer alguma coisa comigo, Deus está me chamando, eu não sei o que é, Ele está preparando isso para mim. E ele foi lá falar para o pai dele, chegou o dia, para a mãe dele, mãe, chegou a hora, e foi se desprender. Amém? Isso foi grandioso. Como se não bastasse, ele volta a Elias e se desprende de novo do carro dos bois, daqueles animais, ele sacrifica, ele reparte, ele faz aquela oferta, naquele desprendimento, um símbolo grandioso de uma entrega, que era uma marca em seu ministério, em seus caminhos. Amém? E serve todo aquele povo. Então esse desprendimento para esse tempo novo era essencial. Eliseu continuava sendo a mesma pessoa, não nasceu cabelo, ele não ficou mais bonito, nem mais magro. Eliseu continuou sendo a mesma pessoa.
falando que nasceu cabelo porque tiravam sarro de Eliseu porque ele era calvo. Então o fato dele ter feito aquilo, aquele desprendimento, tudo, em linhas gerais, do ponto de vista externo, não mudou nada na vida dele. Mas por ele ter aceitado aquele comissionamento, ele foi incorporado em uma condição espiritual extremamente diferenciada. Se você abraça o propósito de Deus, você vai ser inserido em uma posição seleta, em um degrau separado daqueles que vão caminhar em sua constituição. Você e eu somos sucessores do caminho de uma obra, para dar conta da família que Deus nos deu, do altar que o Senhor preparou. Há uma palavra na tua vida. Talvez você não seja o pastor, o presbítero, o bispo, talvez você não seja, mas todos nós somos corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é ungido pelo Espírito Santo, porque ele não faz acepção de pessoas, e cada um foi chamado para fluir de uma maneira com a qual o Senhor tem derramado os dons, e com a qual também se separa, se prepara. Então Eliseu aceitou essa porção. Não a rejeite, como um servo de Deus, como uma serva de Deus, amém? Em nome de Jesus, porque, repito, Paulo plantou, Apolo regou, o crescimento vem de Deus. Como eu disse, repito, o profeta Isaías disse para o povo, tinha que tratar todas aquelas feridas, desprender-se. O Eliseu não ficou preso, ele deixou de honrar o pai e a mãe? Não, mas ele foi dar conta de agradar a Deus, amém? Ele não ficou preso aos reis, aos bois, aos amigos todos. Ele foi dar conta realmente do que Deus tinha preparado para a vida dele, naquela aceitação e naquele desprendimento. O caminho do crescimento de Eliseu precisa também de ser o caminho da nossa caminhada. Desprenda-se das coisas que te aprisionam, desprenda-se das coisas que são apelos na sua alma, e vá servir a Deus, em nome de Jesus, amém? Isso se tornou algo genuíno, grandioso para Eliseu. A história dele é tremenda, porque quando termina o capítulo 19, diz assim: Elias se levantou e servia Eliseu. Ele passou a servir Eliseu. Mais adiante, sabe o que a Bíblia diz? Que o Eliseu, ele deitava água nas mãos de Elias. Era um símbolo, a forma da expressão da palavra, de como ele era submisso, de como ele era atento às necessidades do Eliseu. Era um servo, era realmente um mordomo, era realmente alguém que estava ali para cuidar, para viabilizar, para facilitar a vida de Elias. Isso não o colocava de maneira alguma como subalterno, isso não o colocava de maneira alguma em uma condição de vexame ou de vergonha. Não, ele simplesmente estava sendo instrumento de Deus, facilitador da obra e do ministério de Elias. Deitava água nas mãos de Elias. Essa sucessão, então, com essa marca de desprendimento, de aceitação do propósito de Deus, e talvez você tenha dons que Deus te deu, aceite, busque, deixe fluir, talentos que o Senhor colocou nas suas mãos, aceite, deixe fluir. Mas o fulano de tal vai pensar o quê? Mas o outro vai falar o quê? Não sei o que lá. Mas tem gente que é mais inteligente, tem gente que é mais sabida, tem gente que não sei o que. Mas só que não tem gente que nem você, ou tem? Tem ou não? Não tem, amém? Eu sempre digo, eu sou o melhor bispo JR que existe, amém? Até porque não existe outro, só existe um. E você é a mesma coisa, tem uma impressão digital, e você é essa pessoa que o Senhor chamou. Agora, esse caminho de crescimento de Eliseu, você vai ver onde eu quero chegar, que vem por esse desprendimento, por essa aceitação, para ele não ser roubado, porque a obra ia ser realizada. Deixa eu te perguntar, se o Eliseu falasse: Elias, não quero, tira de mim esse fardo, tirasse fora de si a capa e o manto, o que teria acontecido, gente? Teria sido ruim para uma única pessoa lá em Israel, não é verdade? Para quem? Para o Eliseu, amém? Porque muito seguramente Deus iria preparar o quê?
outra pessoa, né? Porque a obra em Israel, ela seria feita de um jeito ou de outro, seria feita de um jeito ou de outro. Então, esse caminho de crescimento dele iria implicar em um nível de grande perseverança. Escute, essa é uma palavra de sabedoria muito interessante. Quando você serve em disposição, quando você serve em disposição, Deus vai te fortalecer em perseverança na provação. Escute, em outras palavras, quem não serve, quem não faz a obra, quem não se ocupa com as coisas de Deus, não consegue se firmar, não consegue perseverar até a aprovação. Pode reparar para você ver, as pessoas que não estão ocupadas em fazer a obra, em servir a Deus, estar na igreja, fazer uma campanha, fazer um jejum, ler a Bíblia, estudar, elas não têm uma força do servir. A força do servir, ela é uma película, uma camada invisível que te reveste, e que Deus usa como habilitação, para que você esteja fortalecido na hora da provação. Então, Eliseu, nesse caminho de seu crescimento, ele vive essa perseverança grandiosa. E por que ele consegue perseverar tanto? Já viu que tem gente que para no meio do caminho, outros não conseguem ir a determinadas instâncias, não é? Não conseguem ir a determinadas instâncias. Por quê? Porque não tem essa habilitação do servir. Mas o Eliseu estava marcado pelo servir, então não faltou fé, não faltou coragem, não faltou perseverança. Você pode ver em 2 Reis, ao que eu me refiro, com mais detalhes. 2 Reis, no capítulo 2, antes de Elias ser levado aos céus, Segunda Reis capítulo 2, o versículo 9, amém? Quando Elias tinha passado o Jordão, Eliseu disse a ele: diga o que você quer que eu faça por você, antes que eu seja levado embora. Aliás, vamos um pouco antes, no capítulo 2, o versículo 1, capítulo 2, o versículo 1. Quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu no redemoinho, Elias saiu de Gilgal em companhia de Eliseu, e Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei sozinho. E assim foram até Betel. Os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu já sei, mas não digam nada. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Mas Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive você, não o deixarei sozinho. E assim foram juntos a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se aproximavam de Eliseu e lhe perguntaram: você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: sim, também eu sei, mas não digam nada. Mas mais uma vez Elias disse a Eliseu: fique aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei ir. Assim foram os dois juntos. 50 homens dos discípulos profetas foram e ficaram a certa distância, quando ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias pegou o seu manto, enrolou e bateu ele nas águas, as quais se dividiram para os dois lados, e ambos passaram em seco. Essa é a perseverança de Eliseu, amém? Quem tem força para servir não será roubado na força de perseverar até ver o milagre. Quem está entendendo? Se Eliseu tivesse servido a Elias meia boca, deixado faltar água na mão na hora que ele precisava lavar as mãos, ele não ia conseguir perseverar, amém?
Começando por Gilgal, o Espírito de Deus disse: Elias, você tem que ir a Gilgal. Ele foi a Gilgal, era uma cidade. Lá ele encontrou um grupo de profetas. Esses profetas lá também já haviam recebido a revelação do Espírito de Deus, de que Elias seria levado no redemoinho. Olha que tremendo, havia um mover de Deus grandioso, que abarcou o Eliseu, mas que também se decaiu. Tinha gente santa, tinha gente consagrada, tinha gente de Deus lá, tinha ou não tinha? Tinha muita gente de Deus, amém? Quando eles chegam em Gilgal, os profetas falam para o Eliseu: seu senhor vai ser tirado de ti. Ele fala assim: olha, não fale mais nada sobre esse assunto. Aí vem o Elias e fala: olha, Eliseu, fique aqui em Gilgal. Você está em casa, você é da vizinhança, tem muito profeta aqui, quem sabe você não consegue se apaixonar por uma moça bem bonita aqui de Gilgal, e já fica por aqui mesmo, resolve a sua vida. Fica aqui em Gilgal. Sabe o que era Gilgal? Gilgal, nada mais nada menos é do que o lugar da circuncisão da nova geração de Israel. Você se lembra? Josué no capítulo 5, depois de Moisés e da geração que morreu no deserto, eles entram na terra de Canaã. Quando eles entram na terra de Canaã, aquela nova geração não havia sido circuncidada. A circuncisão era um sinal na carne da aliança com Deus. E ali em Gilgal, Josué circuncidou toda aquela nova geração de Israel, né? Então, é para ficar em Gilgal? Não, eu não vou ficar aqui, eu vou com você onde você for. Tinha uma marca em um lugar de circuncisão, de aliança com Deus, amém? Mas não era para ficar ali, era para usar daquela porção de aliança em perseverança, em uma caminhada maior que Deus tinha preparado, como Israel depois da circuncisão foi também conquistar toda aquela terra. Daí dali, o Senhor envia Elias a Betel. Chega em Betel, tem profetas também em Betel, recebem a revelação que Deus iria levar Elias. Vem a Eliseu: Eliseu, seu senhor vai ser tirado, deixa para lá isso, não fale nada com isso. Veio Elias e diz: Eliseu, fique aqui em Betel. Seria maravilhoso ficar em Betel, gente. Por que, bispo? Porque quem se lembra da lição? Quem é Betel? Betel é a cidade grandiosa, Bet-El, amém? É a cidade de Deus, a casa de Deus. Betel é aquela cidade onde o Jacó, você lembra? Quando ele fugiu de Esaú que mandara matá-lo, Gênesis 28, ele batizou o nome do lugar que ele estava de Betel, porque ele diz: Deus estava comigo e eu não sabia. É a casa de Deus, maravilhoso. Elias falou para Eliseu: fique em Betel, fique na casa de Deus. Que lindo, maravilhoso. Anjos subindo e descendo, o Manaim estava perto, né? Cidade dos anjos e tudo. Mas não, ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a sua alma, eu vou com você. Amém? E ele foi e perseverou. Lugares emblemáticos, marcantes, de grandes apelos emocionais, espirituais, mas ele tinha uma missão diante daquele propósito que Deus colocou em sua vida. Daí o Espírito de Deus revela a Elias para que ele fosse a Jericó. Ele parte de Betel, Gilgal, Betel, vai a Jericó. Meu Deus, chega em Jericó, profetas vêm novamente, falam: seu senhor vai ser tirado de ti, não tome caso com isso. Vem o Elias e diz para o Eliseu: Eliseu, fique aqui em Jericó. Ele volta e diz: não vou ficar em Jericó, onde você for eu vou. Parecia a história de Ruth, né? Onde você for eu vou, o seu Deus será o meu Deus, onde você morrer, morrerei eu. Né? Então, gente, é uma força de perseverança, acima de juízos de valores e acima de apelos emocionais, amém? E o Senhor te chamou para você lutar contra a tua carne e perseverar mesmo, diante de coisas que são grandes atrativos e que tem a tendência de fascinar os nossos olhos, e de gente colocar mel na nossa boca, mel na chupeta. Quem é que não quer facilidade? Quem é que não gosta de agrados? Não é verdade? Quem é que não gosta de cafuné? Na minha época falava cafuné, agora acho que está cafona já, né? Não fala mais.
Quem é que não gosta de coisa boa, né? Quem não gosta de ganhar presente? Mas quem é que está disposto a perseverar pela vocação celestial, de passar pelo dia mau? O que era Jericó, gente? Lembra? Jericó, a grande cidade que era primícia da conquista de Josué na terra de Canaã. Jericó é aquela cidade que caiu as suas muralhas quando eles deram as voltas proféticas com Israel, com a arca, com tudo. Entretanto, Eliseu, ele não ficou preso em nenhum estigma religioso de Gilgal, da circuncisão, de Betel, que era a casa de Deus, tampouco de Jericó, que era a primícia da conquista. Não, ele entendeu que aqueles elementos e episódios foram marcantes, importantes, grandiosos, mas que agora havia um tempo novo de Deus, e ele precisava de crescer, precisava de voar, precisava de ir até o fim com aquilo que Deus tinha preparado. Há um tempo novo. As pessoas estão presas em pastores, presas em tempos remotos, presas não sei o que. Na verdade é onde está o coração das pessoas. O apóstolo Paulo ensinou aos Efésios, gente, e ele diz: vocês não têm limites em vocês, mas estão limitados nos afetos. Quem está entendendo? Amém? Aí vem o Eliseu e diz: não vou ficar em Jericó. Partiu com Elias. Quando eles chegaram no Jordão, Elias abriu o Jordão por um milagre de Deus. Passaram para o outro lado. Aí vem o Elias e fala assim: olha, pede o que você quer. Aí o Eliseu diz: eu quero a porção dobrada do seu espírito. Uau! Amém? Da onde foi que o Eliseu tirou essa ideia? Amém? Podia ter falado: Elias, eu quero saber descer fogo do céu, eu quero esse seu cajado aí, esse seu manto aí, porque quando ele é milagroso, quando bate, a água abre. Eu quero saber, eu quero isso aí, né? Eu quero que você me fale como é que faz para orar em cima do monte, de joelhos, e vir uma nuvem e chover sobre toda a terra. Eu quero fazer milagre. Mas foi isso que ele pediu? Não. Eu quero a unção dobrada. Essa palavra de Eliseu, sabe o que ela significa, queridos? Que o Espírito de Deus realmente tinha trabalhado no coração daquele homem, para ele valorizar as coisas espirituais e a sua vida com Deus, porque isso iria fazer a diferença, porque será na terra como é no céu. Diga comigo: será na terra como é no céu. Quando pensa que não, aparece um redemoinho de ventos, e o cavalos e carros de fogo, e passam no meio dos dois, separando um de um lado, outro de outro, e aquele vento começa a levantar e arrebatar aquele homem no espírito, e ele é trasladado, recebe um corpo espiritual, porque na carne ele não ia para o céu. Amém? A carne e sangue não herdam o reino de Deus. Elias foi trasladado no corpo glorificado que eu e você teremos também na ressurreição dos mortos, ou então no arrebatamento da igreja. Meu Deus! Amém? E sobrou só o manto de Elias. Aí ele pegou o manto e feriu as águas. Agora sim temos um profeta e um ungido de Deus. O rio Jordão se abriu. O crescimento de Eliseu estava estabelecido em uma porção onde agora era a vez dele. O que ele tinha de Elias era a referência, a lembrança. Agora o Espírito de Deus estava a arder em seu coração, e ele precisava dar vazão à obra que Deus tinha. E ele foi se superando, foi crescendo, foi revelando sonhos de reis, foi abençoando viúvas, foi colocando bênçãos e obras grandiosas no caminho que o Senhor tinha preparado, e se tornou este homem grandioso que partiu de um lavrador a um poderoso profeta na presença do Senhor. E eu declaro e profetizo da sua humildade, do seu caminho de servir, o Senhor levante uma pessoa digna, uma pessoa que tinha má fama em alguém de bem sucedido, em uma pessoa que estava caída e prostrada em alguém que agora está firmado em pé. O Senhor te levante em nome de Jesus, de
uma pessoa de humildes posses, em uma pessoa de grandes condições e conquistas, em uma pessoa que estava distante, que era anônima, em alguém que será conhecida, em alguém que havia sido humilhada, em alguém que agora vai passar a ser respeitada, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu Deus, amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você e quero te abençoar nesta